Fala, meus amigos, fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Ontem à noite eu soltei um vídeo bem bacana analisando a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A e projetando o que o Bahia tem que fazer ainda para poder tentar uma vaga direta para a Libertadores da América. Com esse empate fora de casa diante do Juventude, a situação ficou complicada, mas ainda é possível. E eu trouxe as perspectivas em relação a isso, inclusive considerando Copa do Brasil e outras coisas mais, tá? Então vai lá conferir esse conteúdo e outros que soltamos ao longo do dia de ontem. Inclusive, ontem a gente soltou um conteúdo que está relacionado à informação que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje. Então, por isso, é importante que você acompanhe aí os nossos outros vídeos, beleza? Rapaziada, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre esse retrospecto do Bahia ao longo do Brasileiro da Série A de 2025, que não foi nada bom fora de casa, né? Já dá para dizer. O Bahia pode até surpreender contra o Fluminense na última rodada e tudo mais. Surpreender porque o Fluminense tem um retrospecto excelente dentro de casa com o Zubeldia. Os números estão aí para poder comprovar. Nos últimos 8 jogos eles venceram em casa, né? Mas, enfim, ainda assim, se vencer esse jogo, que eu torço para que vença, não vai apagar o que foi feito, infelizmente, de negativo fora de casa. E esses números comprovam isso. Bahia sofre mais do que o dobro dos gols que marca como visitante no retorno. E eu vou explicar aqui por que eu acho que esse é um ponto relevante da gente abordar. Para não ficar parecendo só número e bater na mesma tecla com relação ao desempenho fora, sendo que todo mundo tá vendo que tá ruim. Eu vou falar sobre possíveis soluções. Ao analisar os números do Bahia como visitante no segundo turno do Brasileirão, é revelado um desequilíbrio preocupante entre os setores ofensivo e defensivo da equipe comandada por Rogério Ceni em 2025. Na tabela de jogos disputados longe de Salvador, na segunda metade da Série A, o Tricolor de Aço apresenta um saldo de gols negativo, de -10. Isso porque o time sofreu mais do que o dobro de gols do que marcou. Ao todo, nos 9 jogos do retorno, fora de casa até aqui, o ataque tricolor balançou a rede adversária 9 vezes, mantendo uma média exata de um gol por partida. Por outro lado, o sistema defensivo foi vazado 19 vezes, o que representa uma média superior a 2 gols sofridos por jogo. O jogo mais relevante para este dado foi a goleada por 5-1 sofrida para o Mirassol. Contudo, o esquadrão sofreu mais de um gol em mais 5 partidas, tá? Então, é isso. O retrospecto fora de casa, ele é ruim, principalmente porque, para além de outros aspectos, o sistema defensivo do Bahia está esfarelado quando joga fora de Salvador. E não dá para entender ao certo os motivos, mas se a gente se esforçar, podemos, como a solução, buscar esses caras de mais força para o sistema defensivo, como o próprio Rogério Ceni destacou. Porque um caminho para você poder começar a pontuar fora é não sofrer gols fora, ou sofrer menos gols fora. E com isso, no mínimo, você tem a garantia do empate. E aí, irmão, o resto é contigo, vai depender da sua competência, sua efetividade, seu jogo de transição e dentre outros fatores. Então, por isso, o Rogério bateu na tecla da importância de ter peças mais fortes. Não necessariamente essas peças mais fortes no sistema defensivo vão ser titulares ao longo de toda a temporada, mas vão ser fundamentais para poder moldar uma estratégia com variações que são importantes demais ao longo de um campeonato tão desgastante, com um calendário tão pesado como o do futebol brasileiro, você encontrar a estratégia ideal para poder jogar fora. Esse é um ponto que eu acho que é determinante assim, para a gente poder analisar, né? Para poder chamar a atenção. E aí outro dado, mais de 100 dias sem vencer, o Bahia tem pontuação semelhante à de 4 times do Z4 fora de casa, né? Esse é o nível do rendimento abaixo fora de Salvador, fora de casa, né? Porque em Salvador também fora de casa vacilou. O rendimento de times que estão na zona de rebaixamento, cara. Times que estão fazendo uma temporada péssima, né? O Bahia compensa e compensa muito com o desempenho dentro, né? Não à toa está já classificado para Libertadores, já tem uma rodada aí classificado para Libertadores, classificou com 3 rodadas de antecedência, e isso daí tem que ser reconhecido. Mas assim, não dá para ter um desequilíbrio tão grande, tão acentuado como aconteceu nessa temporada. Então que se corrija com esse perfil de contratação,
e com essas questões que moldam, querendo ou não, também a postura da equipe fora de casa, tá? Enfim, meus amigos, queria trazer esses destaques aí para vocês, para poder a gente balizar a nossa análise sobre o desempenho do Bahia fora de Salvador. E eu tenho um recadinho importante para você que nos acompanha e ainda não fez o seu cadastro usando o cupom SOUBAHIA lá no aplicativo da Nuve, no Nuve App. Adiante do seu lado, cara. Por quê? Porque com a Nuve você só ganha. Você, além de ganhar desconto na sua conta de energia, se a sua conta supera R$ 200, você tem até 25% de desconto. Você ainda ganha uma camisa oficial do Bahia. Oficial do Bahia, da Puma. Você ganha se fizer o seu cadastro com o cupom SOUBAHIA. Tudo junto, SOUBAHIA. Vai lá, não perde tempo, se cadastre no Nuve App e se junte à família da Nuve. Porque com a Nuve você só ganha a Nuve, a sua energia solar por assinatura. Bom, rapaziada, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é de mercado da bola. Ontem, Nadia Mawad, que trouxe a primeira informação sobre o interesse do Bahia em Pedro Morisco, goleiro do Curitiba. A primeira informação concreta, né? Porque já tinha outras informações, nosso querido Yuri Santana, inclusive, já vinha comentando com alguma frequência sobre a observação, mas aí a Nádia traz aí a notícia no GE de que realmente já há um interesse desenvolvido e que Morisco tá ali de olho e Nádia tá cobrindo de lá, né? É uma informação que vem de lá para cá, não o contrário, e essa informação ganhou um aprofundamento ontem. E esse aprofundamento traz o seguinte: empresário de Morisco, no caso, né, esteve essa semana em Curitiba para falar sobre o Bahia. Curitiba é firme na questão. Ceni gosta muito de Morisco. Então, Ceni quer a contratação, Bahia, de maneira geral, quer a contratação, mas ter a validação de Ceni é muito importante por ser quem Ceni é. E isso, querendo ou não, também é um atrativo para o atleta. Não só o projeto do Bahia, o fato de ser do City Futebol Group, de vislumbrar um espaço dentro do futebol europeu também no futuro e tal. Garantias e etc, né? Ganho salarial, evolução financeira, além de tudo isso, tem Ceni na jogada. Para goleiro isso pesa bastante, sem sombra de dúvidas. E o que Nádia traz de novo, que é extremamente importante, é que o empresário de Morisco falou para o Curitiba sobre o interesse do Bahia. Então, assim, se o empresário falou, o que é que a gente deduz? O Bahia chegou firme com o Morisco. É uma situação muito parecida com aquela de Wagner Leonardo lá, né? Que ele ficou balançado, cara. Tentado. Então o Bahia já chegou firme no jogador. E isso faz com que o empresário, entre muitas aspas, também pressione o Coritiba. Falando, e aí? Eles querem viabilizar um negócio. O que é que vocês vão fazer para poder flexibilizar as coisas e não atrapalhar a carreira de Morisco, sabe? É mais ou menos essa a parada. É essa a jogada, né? E aí ela traz uma outra informação que é muito relevante. Um seguidor pergunta aí se sabe os valores e Nádia fala, chegaria até 10 milhões com 30% para o Curitiba. Então, não fica muito claro se esse foi o valor da oferta do Bahia ou o valor que foi pedido pelo Curitiba. Depois da até questionário, ela acabou não respondendo. Aparentemente é o valor que o Bahia pretende, né, desenvolver no negócio. De deixar 30% para o Curitiba, pagar por 70%, 10 milhões. E aí 10 milhões eu imagino que não deve ser de reais, né? Deve ser 10 milhões de euros aí, que corresponde a mais de 60 milhões de reais, porque é um jogador muito novo, muito jovem, 22 anos de idade, que tem muito lastro para poder evoluir. E fez uma Série B exuberante, né? A última referência assim, de Série B excelente que a gente trouxe foi Pulga. Pulga foi artilheiro da Série B de 2024, do ano passado, voando no Ceará. Veio pro Bahia com esse ar de, né, aposta e tudo mais, e deu no que deu. Mesmo rendendo no nível mais elevado, dentro de um cenário sem tanta exigência técnica, como é a Série A, Libertadores e Companhia Limitada, chegou aqui e se provou, né? Então a expectativa pelo Morisco também é essa, por isso o investimento robusto e alto do Bahia. E a gente sabe que os investimentos vão aumentar ano após ano, né? O nível de valor empregado em contratação vai acabar aumentando, sem contar que o Bahia não vai contratar agora com um volume tão alto, já que tem vários atletas com contratos muito longos.
Então, isso daí também molda o negócio, os valores e tudo mais. Mas tá aí, informações importantes, relevantes, que a nossa querida Nadia Mawad traz sobre o Pedro Morisco. É a primeira contratação que efetivamente se desenvolve aí, com a janela próxima de abrir, antes de terminar o campeonato aí. Estamos na última semana já, né, agora. Vamos aguardar para ver o desdobramento da história. Certamente essa novela vai ter muitas camadas por conta do valor do atleta, do peso que ele tem com a conquista do acesso, do próprio acesso do Curitiba para a Série A e da análise com relação a como eles vão idealizar o ano de 2024. Existem muitas nuances aí nessa negociação envolvendo Bahia, Curitiba e Pedro Morisco, né? Vamos aguardar. Vale destacar também que o Curitiba hoje é SAF, né? Não tem o peso do City Futebol Group, mas é uma SAF hoje. Então pensa de maneira diferente do que em outros tempos. Vamos ver como é que se desenvolve esse negócio para todos os lados aí, tá? Meus amigos, é isso. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?